Na aula de hoje eu vou passar várias dicas aqui, dicas de mestre, dicas de profissional para te ajudar a tocar várias músicas no violão. Então se liga aí, porque realmente a aula hoje está top, tá show de bola. Olá músicos e musicistas, eu sou o arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Aproveite para dar uma força aqui pra gente, dando um like aqui embaixo, compartilhe essa aula, se inscreva e não esqueça também de hypar esse vídeo que é muito importante. Você sabia que a grande maioria das músicas, pode ser gospel, sertanejo, pode ser música romântica, elas trabalham utilizando os mesmos acordes ou até mesmo os mesmos graus do campo harmônico? Então, quando a gente entende isso na prática, no violão, a gente consegue tocar várias músicas. Então, em cima disso, eu vou passar várias dicas aqui para você entender esse processo todo aí e conseguir tocar várias músicas no seu instrumento. Pode ser no violão ou na guitarra. No campo harmônico maior, nós temos 7 acordes, porém, 3 acordes são mais importantes, 3 graus do campo harmônico. O primeiro grau maior, o quarto grau maior também e o quinto grau maior. E pode ser feito com sétima também, que é o dominante. Então, esses 3 graus que mandam na música. Porque os outros graus do campo harmônico, que são acordes menores, são relativos desses graus ou antirrelativos. Então, usando como exemplo a tonalidade de Sol, primeiro grau Sol, o relativo é o 6º grau, que é o Mi menor. O relativo do 4º grau é o Lá menor, que também é 6º grau, e o relativo do Ré é o Si menor. Então, esses 3 acordes menores pertencem ao campo harmônico maior, mas também tem a relação direta com esses acordes maiores. Por isso que eu falei que esses 3 acordes maiores são mais importantes, porque a música vai acontecendo, ela pode ir para um acorde menor, depois voltar para o outro, mas ela sempre vai passar pelo primeiro grau, 4º grau e 5º grau, sempre vai passar por esses acordes, porque eles são acordes principais, eles são a base da música. E esses acordes, além do relativo, eles também têm o antirrelativo, que é o 3º grau menor de cada acorde maior. Sol, o antirrelativo dele é o Si menor, certo? E o antirrelativo de Dó é o Mi menor, que é o 3º grau. E o antirrelativo de Ré é o Fá sustenido meio diminuto dentro do campo harmônico de Sol, tá bom? Só que ele não é muito usual, então a gente vai trabalhar em cima desses 3 acordes menores que eu acabei de falar. Então, a primeira dica aí, você precisa pegar esses acordes do campo harmônico, os maiores, e trabalhar em outras tonalidades e também achar o relativo e o antirrelativo deles. Por exemplo, mudando para o tom de Dó. Dó maior agora é o tom da música. Você pegou a música aqui no Dó. Então, o 4º grau dele está aqui em cima, que é o Fá, e o 5º grau, que é o Sol. Então, a mesma coisa. Dó, primeiro grau, relativo, você encontra um tom e meio atrás e o acorde é menor. Então, Lá menor. E o antirrelativo é 2 tons à frente. Dó, Ré, Mi. Então, Mi menor. Tá? O relativo de Fá é o Ré menor e o antirrelativo é o Lá menor. E o de Sol, o relativo dele é o Mi menor, certo? E o antirrelativo dele, aqui dentro da tonalidade de Dó, é o Si meio diminuto. Como eu falei anteriormente, é pouco usual. Então a ideia é você treinando esse campo harmônico desse jeito aqui, conhecendo os graus maiores, depois os relativos e antirrelativos dele. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo aqui de uma música para a gente trabalhar utilizando esses relativos, antirrelativos e trocando esses acordes, para você ver como é que fica legal também. Agora, a segunda dica, você está pegando uma música, não sabe qual acorde vai acontecer, está tirando a música, ou até mesmo você está criando uma música, fez uma melodia e não sabe qual acorde colocar. Então, essa segunda dica aí, o macete é você primeiro ir em cima dos acordes maiores do campo harmônico. Vai testando primeiro eles. Eu estou no Sol. Então a melodia
está percorrendo, você não sabe qual o acorde, então você tenta primeiro qual? O quarto grau. Não ficou legal, então você tenta o quinto grau. Opa, ficou legal. E você pode ir testando também, utilizando os relativos de cada um deles. Então, a música fez isso. Aí caiu no quarto grau. Ficou legal, mas não ficou. Você fala, peraí, eu vou testar o relativo desse quarto grau, que é o Lá menor. Então, provavelmente, a música vai acontecer no relativo dele também. Então, você pode ir testando. Uma coisa é certa, toda música maior, na tonalidade maior, é claro, que não tenha mudança de tom, ela vai acontecer dentro desses 6 acordes, tá bom? Então, você vai trabalhando, mesmo que você coloque sétimas, nonas, mas a função não vai mudar. Então, você vai trabalhando e vai achando e vai trabalhando em cima dessa segunda dica aí, que é muito legal. Agora eu vou passar um exemplo aqui de uma música para você perceber que a gente consegue trocar um acorde maior pelo relativo dele e vai ficar legal a música também, ou antirrelativo. Então é muito legal essa ideia de você entender essa parte aí do relativo e antirrelativo, tá bom? Mas antes de dar um recado aqui rapidinho para a galera que tá querendo continuar seus estudos com aulas mais avançadas aqui comigo, diretamente comigo. Eu tenho alguns cursos aqui com aulas em vídeo, material em PDF, com assessoria direto lá na plataforma, respondendo perguntas, muito legal. Eu tenho curso de harmonia funcional 1 popular para você iniciar seus estudos da harmonia, começando as aulas do início lá até as aulas mais avançadas. Eu tenho curso de arranjo também para você que já entende um pouquinho de harmonia e de teoria musical, para você realmente fazer arranjo nas músicas, conhecer todas as técnicas de arranjo, tá bom? Se transformar em excelente arranjador. E eu também tenho um curso de teoria musical, partitura para iniciante, você que precisa iniciar seus estudos na partitura. Agora, voltando aqui para a aula, para você perceber que a gente consegue trocar um acorde maior pelo acorde relativo dele, ou até mesmo um antirrelativo, eu vou utilizar a música Casinha Branca, a música mais antiga, mas é uma música muito legal para a gente utilizar nesse exemplo aqui, ó. Ela começa aqui no Sol, ela faz o quarto grau, depois Sol de novo, aí quarto, depois termina aqui no quinto grau. Termina essa primeira parte. Eu vou fazer assim, desse jeito, depois eu vou trocar alguns acordes, colocando os relativos e antirrelativos, para você perceber que fica legal também, por causa dessa relação dos acordes. Olha só. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Agora eu vou trocar esse Dó, vou colocar um Lá menor, que é o relativo dele. Vou trocar depois o Sol, que ele volta do Sol, vou colocar o antirrelativo, que é o Si menor, e vou fazendo essa troca e vai ficando legal. E a gente percebe que o relativo e o antirrelativo podem ser feitos também no lugar dos acordes maiores. Então, se liga, ó. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. Viu a ideia da importância? Então, se eles servem para utilizar no lugar do acorde maior, então você pode utilizar também para tentar tirar a música e trabalhar e descobrir qual acorde vai acontecer a música. Então, é uma dica muito legal. Continuando aqui, eu vou utilizar 3 acordes diferentes nesta música, para você perceber que a gente consegue fazer finais diferentes trabalhando com esses relativos, antirrelativos. Então, o primeiro final. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Segundo final, para ver o sol nascer. Terceiro final, para ver o sol nascer. Viu que nem 3 finais com 3 acordes diferentes. O primeiro final eu coloquei Mi menor, e a melodia final é o Sol. E o Mi menor, o Sol é terceiro grau de Mi menor, então fica legal.
E o segundo final eu coloquei o Dó. E a nota Sol é o quinto grau de Dó, por isso que vai combinando. E o último final é o próprio Sol, que a música termina. Então, para vocês perceberem que há possibilidade, tanto para você criar arranjo, quanto para você tirar a música também e trabalhar com esses acordes maiores primeiro, depois o relativo de cada maior e o antirrelativo dele também. Com esses 6 acordes você consegue já tirar bastante músicas e tocar bastante música no violão, na guitarra. Então, a questão de dar uma estudada aí, que eu tenho certeza que você consegue, tá bom? É só não desistir, tá joia? Galera, não esqueça de nos ajudar curtindo lá embaixo, dando like, compartilha essa aula com a galera toda aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante. Uma outra coisa legal que o YouTube também lançou aí é para você hypar o vídeo. Assim você ajuda aqui o canal, ajuda o vídeo também, colocando a gente lá na frente aí. Então não esqueça de hypar esse vídeo, tá? Gente, um forte abraço, que Deus abençoe. Até a próxima aula aí, se Deus quiser.